O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Esse evangelho que nós conhecemos como a cura dos 10 leprosos é um milagre que Jesus realiza. É bom a gente situar algumas coisas para que a gente possa refletir um pouco mais na nossa vida. Primeiro, a lepra era uma doença incurável, contagiosa, e que aquele que era leproso deveria ser excluído da sociedade por determinação do sacerdote. Se por acaso percebesse que não estava leproso, no caso aqui pela cura, só o sacerdote poderia determinar o reingresso daquele que supunha que era leproso, ou que era, mas não é mais, na sociedade. Isso já vem desde o tempo de Moisés. E como a lepra é uma doença terrível, é considerado o símbolo do pecado, que é uma doença mais terrível ainda. E se por acaso a pessoa estivesse com lepra, não poderia conviver com os outros, pois poderia contagiar. E assim o pecador, sobretudo na época de Jesus, olhado pelos fariseus, eles eram excluídos também. Tanto que Jesus ia à casa dos cobradores de impostos, que eram tidos como pecadores, e Jesus era fulminado pelos olhos, pelas palavras dos fariseus, que Jesus comia com os pecadores. Aí vem o evangelho de hoje. A outra coisa é a questão da geografia. Havia a Judéia, Samaria e a Galiléia. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles não combinavam. E o evangelho fala que Jesus passava pela Samaria, entre a Samaria e a Galiléia, caminhando para Jerusalém, que é na Judéia. E quando ele passava, vieram os 10 leprosos, que paravam a certa distância e gritaram pedindo a Jesus que os curasse. Se hoje nós reclamamos do distanciamento por causa da Covid, pelo menos a gente pode usar máscara, ficar um pouco mais próximo. Na casa a gente convive com os outros e quem está com Covid a gente tem os devidos cuidados, mas para a lepra era distância
distância mesmo. E não tinha outro recurso, como nós temos a máscara e uma higienização que nós temos hoje com tratamento para a Covid, apesar de ter devastado aí muita gente. E quando eles chegaram perto de Jesus, perto, uma distância razoável, Jesus simplesmente disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Ele não falou: vão que vocês vão ficar curados pelo caminho. Não. Mas pela fé que eles pediram, e como Jesus é misericordioso, fez com que eles ficassem curados pelo caminho. E antes de chegar até o sacerdote, apenas, que percebeu que estava curado, ao invés de chegar ao sacerdote, pode ser que para ele pouco importasse falar para o sacerdote, o que importava é que ele estava curado. E voltou para agradecer a Jesus. Eu imagino que ir ao sacerdote podia depois, e voltar para agradecer a Jesus, poderia não encontrá-lo mais. Então, para ele o mais importante foi voltar para agradecer a Jesus, louvando a Deus em alta voz. E Jesus questiona: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Apenas esse samaritano veio agradecer. Certamente os outros não eram samaritanos, como amigos ligados aos judeus, ou pelo menos não fossem inimigos, não voltaram. Mas um que era inimigo político ou geográfico que for, voltou para agradecer a Jesus. Mas os outros? Vamos pensar para nós. Quantas vezes nós recebemos graças e nem sempre nós voltamos para agradecer? Quantas vezes nós queremos que Deus nos atenda do jeito que nós queremos? E será que nós temos fé quando pedimos? Tanto que Jesus falou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Ele foi curado pela fé. Quantas vezes a gente toma um remédio forte, receitado por um médico bom? Não estou levando fé nesse remédio. Quem toma remédio não faz diferença nenhuma. Mas quando a gente é bem atendido por um médico, dá um remédiozinho meio fraco. Não, eu gostei tanto do médico, eu acho que o remédio é bom. A gente toma aquele remédio e nos ajuda. Porque depende de nós também, interiormente, colaborar para que a gente seja curado. Agora vamos pensar: 10 leprosos, um voltou, quer dizer, 1 em 10. A gente calcular em porcentagem, 10%. Um voltou. Quantas graças recebemos? Se nós recebemos 10, deixa eu partir a palavra para não ficar palavrão, né? Se nós recebemos 10 graças, olha que às vezes nós agradecemos uma, e as outras 9, por que não agradecer? Quantas vezes a gente pede, não agradece, o outro fala assim: fulano, nem para agradecer, quando pedir vai ver, não ajudo mais. Ainda bem que Deus não nos trata assim. Mas quando nós agradecemos, nós damos motivo para que quando pedirmos, nós recebamos de novo. Muitas vezes o agradecer vale mais do que o pedir. Vamos fazer esse esforço de ser gratos. Não é apenas uma troca de favores, eu vou agradecer, porque senão depois eu não recebo mais. Não é apenas isso. É pela própria palavra a gratidão, pela educação, e quando nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos
os valores, os presentes, as graças que Ele nos concede. Não são poucas. Vamos procurar refletir mais, meditar e ver quanto Deus é bom. Alguns até falam assim, agora eu estou vendo que Deus é bom. A gente fica pensando, só agora que está percebendo? Deus sempre foi, é e será bom. Agora depende de nós reconhecermos e agirmos conforme a bondade de Deus. E vamos assim fazer a nossa prece, pedir ao bom Jesus que nos ajude sempre na nossa vida, na nossa caminhada, nos abençoando, nos curando quantas vezes nós pedimos a Ele a cura. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que, de alguma maneira, estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo. Rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude de vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, como tributo de minhas homenagens e adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos pecados que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas, ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo.
E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém. Nós